Fala pessoal, o Clovis Cunha aqui do canal Conexão Hidráulica e nesse vídeo eu vou explicar para vocês o conceito de ventilação de alívio quando você tem um edifício para projetar o tubo de queda e a coluna de ventilação. A depender da altura desse edifício, eu tenho que utilizar o recurso da ventilação de alívio para estar aliviando a sobrepressão em alguns trechos. Então, eu vou trazer aqui para vocês este conceito. Na nossa NBR 8160, nós não temos esse conceito, porém eu trouxe uma adaptação do NPC, que é o National Plumbing Code lá do Canadá, ok? E esta mesma regra você também encontra no IPC, que é o International Plumbing Code dos Estados Unidos, ok? Então é uma regra que os outros países já estão utilizando, sendo que a nossa norma, como é de 87, ela necessita ser atualizada e trazer este conceito para o Brasil. Então eu vou trazer aqui para vocês nesse vídeo. A ventilação de alívio, ela tem a função de você ter ali uma ventilação extra para estar combatendo a sobrepressão, tá, em determinados trechos. Então, basicamente, em função do porte do edifício, da altura desse edifício, eu vou ter que lançar ventilações de alívio em trechos estratégicos, tá? A nossa norma, ela traz um conceito de ventilação de alívio quando eu tenho a mudança de direção no tubo de queda. Aí eu preciso lançar uma ventilação de alívio. Sendo que, em função da altura do edifício, a NBR 8160 ela não traz o conceito. Vamos lá. Aqui eu trouxe um esquema para a gente ilustrar, ok? Aqui, logo de cara, onde eu inicio a minha coluna de ventilação. A coluna de ventilação, você pode iniciar ela aqui, ó, logo acima, ok, da mudança de direção do tubo de queda da vertical para a horizontal. Então, logo acima dessa mudança de direção, você já nasce com a sua ventilação. Esse conceito aqui a gente encontra na NBR 8160, tá? Então, eu venho aqui, iniciei minha coluna de ventilação e aí ela vai subir até a coberta, beleza? Esse prédio aqui que a gente está... Esse exemplo que a gente está estudando está simulando um prédio, tá, de 10 pavimentos, beleza? Então, aqui em cima, a coluna de ventilação ela pode se unir ao tubo de queda ou pode seguir sozinha, tá? Aqui nós temos essa junção. No mercado aqui brasileiro, a gente tem a junção invertida, que é mais adequada aqui para esse caso, mas aqui eu não tenho, eu não coloquei... Mas aqui eu coloquei a junção normal mesmo, tá bom? E aí, nos pavimentos nós temos os ramais de esgoto e de descarga, né? Que seguem aqui da peça de utilização. E beleza, o ramal de ventilação ele vem aqui, sobe acima do nível de transbordamento, né? O nível de transbordamento aqui nesse caso é o nível máximo do vaso, então eu dou 15 centímetros aqui. E conecto a minha ventilação, né, o ramal de ventilação, na coluna de ventilação. Beleza, até aí a gente já está ligado como é que é. Sendo que, quando a gente utiliza a ventilação de alívio, e o que é a ventilação de alívio, que é o tema desse vídeo, né? A ventilação de alívio, ela tem esse esquema aqui, ó, para vocês. Já revelando para vocês aqui, ó. Eu vou colocar aqui, já revelando aqui para vocês. Ela tem esse esquema aqui, ó. Ela sai de baixo, faz esta curva aqui, ó, certo? E conecta aqui acima, beleza? Ela faz como se fosse uma conexão entre a coluna de ventilação e o tubo de queda, beleza? Então, como e quando eu devo utilizar essa ventilação de alívio? O que é que diz o NPC, que é o código lá do Canadá? Você vai contar os braços de contribuição, ou seja, os ramais de esgoto, você vai contar de 5 em 5 para colocar uma ventilação de alívio, quando o prédio ele tiver aí mais de 10 pavimentos, beleza? O International Plumbing Code ele já muda um pouco, ele diz que essa regra é de 10 em 10 pavimentos. De estado para estado, lá nos Estados Unidos e em outros países, essa regra ela pode ter essa variação. Aqui eu estou adotando de 5 em 5 braços de contribuição, que são os ramais de esgoto. Então vamos lá, você deve contar de cima para baixo, beleza? Então aqui eu estou no 10º pavimento, aqui é um braço de contribuição, eu vou contar, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4,
5. Cheguei no quinto braço de contribuição, eu já lanço a ventilação de alívio, tá? Ela vai iniciar logo abaixo desse braço aqui de contribuição, eu já começo a minha ventilação de alívio, subo aqui ó, com o joelho 45 graus e conecto aqui acima, tá? A que distância eu vou conectar a ventilação de alívio? No mínimo 4 polegadas, tá? Que dá aí o que? 10 centímetros no mínimo, ok? Aqui eu estou usando 90, aqui eu estou usando 90 centímetros do pavimento aqui do piso acabado para cima e 90 centímetros para baixo, beleza? Nesse meu caso aqui eu vou precisar de outra ventilação de alívio, vamos ver. Aqui eu já lancei uma, então eu começo daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 braços de contribuição. Aqui eu já tenho que lançar outra ventilação de alívio. E assim sucessivamente, beleza? Você vai contando de 5 em 5, de cima para baixo, e vai lançando essas ventilações de alívio. Ou seja, você vai unindo a ventilação, você vai unindo a coluna de ventilação com um tubo de queda, tá bom? Criando essas ramificações. Beleza, pessoal? Ficou claro aí? Esse aqui é o caso que a gente não tem na norma. E o que é que a gente tem na nossa norma sobre ventilação de alívio em colunas de ventilação e tubos de queda em edifícios? Quando eu tenho um offset, ou seja, uma mudança de direção no tubo de queda, tá? Esse aqui é o tubo de queda, esse branquinho aqui, ó, beleza? Perceba que, por algum motivo, eu precisei fazer esta mudança de direção aqui, ó. Ok? O tubo de queda, naturalmente, ele vai reto, sendo que eu precisei fazer essa mudança de direção aqui. Quando eu faço essa mudança de direção, eu vou criar uma região de sobrepressão, tá? Então, para eu ter o alívio dessa alta sobrepressão que vai acontecer aqui, nessa mudança de direção, eu também devo utilizar a ventilação de alívio. Aí a nossa norma tem um item que fala, vou deixar aí para vocês pesquisarem depois, tá? Que diz o seguinte: quando eu tenho uma mudança de direção no tubo de queda, uma das alternativas, porque tem outra, tá? É você lançar uma ventilação de alívio, que está aqui, ó, abaixo, e outra ventilação de alívio acima de quê? Do desvio do tubo de queda, tá? Então você vai fazer essa configuração aqui, ó. Eu coloquei verde só para a gente ter uma didática melhor para a gente identificar. O verdinho aqui nesse caso seria as tubulações de ventilação, tá? E aí fazendo uma ventilação abaixo e outra ventilação de alívio acima do desvio, eu estou dentro da norma, tá? E aí eu vou ter um alívio dessa sobrepressão provocada por essa mudança de direção no tubo de queda. Beleza, pessoal? Então era isso que eu queria falar para vocês nesse vídeo sobre ventilação de alívio. Espero que vocês tenham gostado e que de alguma forma esse vídeo ajude você em seu projeto. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, porque todo fim de semana eu coloco vídeos sobre instalações hidráulico-sanitárias por aqui. Então, é isso aí. Deixa o seu like também e até o próximo vídeo. Valeu!